Olá, não é nem um pouco sábio dizer que Deus não existe. Embora hoje, quando as pessoas falam que Deus não existe, elas são consideradas pessoas sábias, pessoas inteligentes. Mas não tem lógica nenhuma, essa ideia da não existência de Deus. Se a gente acredita que Deus não existe, todas as coisas ficam sem sentido. Você vai procurar sentido em tudo que acontece no mundo, ou na própria criação, na nossa própria existência. Nós vamos procurar sentido, não vamos encontrar. Nós só encontramos sentido quando nós entendemos e acreditamos na existência de Deus. Aí resolve todo esse conflito. Além do mais, os mistérios que existem nesse imenso universo é um mistério para nós, até as coisas mais que nós consideramos simples. Imagine o nascer do sol, o pôr do sol todos os dias. Parece simples, porque nós estamos acostumados com isso, mas é algo extraordinário. Aqui no livro de Salmos, no capítulo 19, fala: o céu se proclama a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então tudo isso, toda essa complexidade do universo, anuncia a existência de Deus. Imagine só a nossa própria existência. A vida em si é um mistério, ninguém consegue explicar a vida. Fica sempre sem explicação. Como surge uma criança, como ela nasce, como ela se forma. Inclusive tem uns salmos aqui, o Salmo 139, ele fala um pouco sobre isso. Aqui no verso 14 fala assim: visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Então a nossa existência, quando se forma uma criança no útero da mãe, isso é um milagre de Deus. Aqui fala no verso 15: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito determinado. Então a nossa existência prova a existência de Deus. Não existe, vamos dizer, outra saída. Não existe outra explicação. A ciência pode tentar explicar alguma coisa, dizer que o homem veio do nada. Imagine que o homem tem um poder de criação imenso. O homem cria coisa extraordinária. O homem ele criou o avião, né? O homem ele criou o computador, inteligência artificial. O homem ele cria as coisas. Agora, se o homem cria, ele tem inteligência para criar as coisas, e dizer que o homem não foi criado, não tem um pingo de lógica. Muitas pessoas fazem algumas perguntas que parecem embaraçosas, mas é por causa da nossa dimensão. Imagine quando alguém pergunta se Deus existe, quem criou a Deus? Não é difícil entender isso, porque nós temos essa dimensão de ser criado, nós somos criados, então nós acreditamos que todas as coisas precisam ser criadas. Mas a Bíblia fala que Deus é o início, Ele é o fim, Ele é o princípio de todas as coisas. Então não há desculpa para o homem ele imaginar que Deus não existe. É claro que a maioria das pessoas, quando elas falam que Deus não existe, porque elas sabem se Deus existir, elas precisam ter um compromisso com Ele. Então quando a pessoa não quer um compromisso com Deus, ela prefere falar que Deus não existe, tomar uma posição assim, tirar ela da responsabilidade diante do seu Criador. Então essa é uma das razões para dizer que Deus não existe.
E se tenta provar Deus. Outra razão também é porque se tentar provar a existência de Deus, você nunca vai conseguir. Porque está fora da nossa dimensão. Não está dentro da capacidade do homem provar isso. Por isso que o ser humano, ele, como não tem como provar, não tem como entender na sua dimensão a existência de Deus, mas tem como entender na criação de Deus, por tudo que Ele criou nessa terra. E pela nossa própria existência. Não tem como a gente entender que Deus não existe. Não tem como nós ignorar a existência de Deus. Deus existe e isso é maravilhoso. É maravilhoso pensar que Deus existe. Porque se Deus existe, como Ele realmente existe, também existe um novo céu, uma nova terra, como está escrito. As promessas de Deus são verdadeiras. Isso que é extraordinário. Quando nós aceitamos a existência de Deus, também nós cremos e sabemos que um futuro extraordinário nos espera. Então essa é a maravilha de saber, de entender que Deus realmente existe.